Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este dia de leitura de A Coragem de Ser Imperfeito. Se você ainda não é inscrito no canal, fique aqui, nos acompanhe, se inscreva, deixe seu like e leia a descrição desse vídeo. Viver com ousadia, estar presente, prestar atenção e seguir em frente. Zigue-zaguear é cansativo e correr de um lado para o outro correr de um lado para o outro para evitar alguma coisa não é uma boa maneira de viver. Enquanto tentativa descobrir ocasiões em que zigue-zaguear pudesse ser útil, pensei no conselho de um senhor que recebi quando era criança. Um dia meus pais levaram meu irmão e eu para pescar nos rios que atravessam alguns pântanos no estado de Louisiana. O homem que nos deu acesso à propriedade disse: se um crocodilo aparecer, saiam correndo em zigue-zague. Os bichos são rápidos, mas não são bons de curvas. Segundo especialistas do Zoológico de San Diego, podemos facilmente correr mais rápido que um crocodilo, fazendo ou não zigue-zague. Eles alcançam uma velocidade máxima de 16 ou 17 quilômetros por hora e não conseguem correr durante muito tempo. Os crocodilos dependem de ataque surpresa, sem que precisem caçar sua presa. De certa maneira, eles se parecem com os gremlins, que moram nos pântanos da vergonha e nos impedem de sermos autênticos e vulneráveis. Portanto, não precisamos zigue-zaguear, temos apenas que estar presentes, atentos e seguir em frente. O escudo, desconfiança, crítica, frieza e crueldade. Se a sua decisão for entrar na arena e viver com ousadia, prepare-se para dar a cara a tapa. Não importa se a sua grande ousadia for um artigo para o jornal da escola, uma promoção no emprego ou vender uma peça de cerâmica que você fez. Estará na mira de alguma desconfiança ou de alguma crítica. Pode até encontrar pela frente algum autêntico espírito de porco. Isso porque a desconfiança, a crítica, a crueldade e a frieza são ainda melhores do que uma armadura. Elas podem ser transformadas em armas que não apenas mantêm a vulnerabilidade à distância, mas também podem ferir as pessoas que estão vulneráveis e colocá-las em situação difícil. Se somos o tipo de pessoa que acha que vulnerabilidade não é comigo, nada pode nos fazer sentir mais ameaçados e mais incitados a atacar e envergonhar os outros do que ver alguém vivendo com ousadia. A ousadia produz um espelho incômodo que reflete nossos próprios medos de aparecer, criar e deixar que nos vejam. Quando me refiro à crítica, não estou falando do feedback oportuno e do debate construtivo, nem da discórdia a respeito do valor ou da importância de alguma manifestação. Estou falando das depreciações gratuitas, dos ataques pessoais e das reclamações infundadas a respeito de nossas motivações e intenções. Quando me refiro à desconfiança, não estou falando do questionamento ou do ceticismo saudáveis. Estou falando da depreciação agressiva que leva a considerações irracionais do tipo: que coisa idiota, ou esse é um projeto fadado ao fracasso. A frieza é uma das formas mais extremas de depreciação. Tanto faz, nada a ver, quem se importa? Para algumas pessoas, é quase como se o entusiasmo e a energia criadora tivesse se tornado um sinal de ingenuidade. Na introdução a este capítulo, falei da adolescência como um ponto de partida para a corrida para o arsenal. A desconfiança e a frieza são comuns no ambiente das escolas. Todos os alunos no colégio da minha filha usam casaco com capuz todos os dias, mesmo se estiver fazendo 35 graus do lado de fora. O capuz não apenas funciona como escudo contra a vulnerabilidade, por ser um acessório descolado,
mas estou certa de que a garotada o enxerga como um manto de invisibilidade. Os jovens literalmente desaparecem dentro do casaco. É uma maneira de se esconderem. Com a cabeça sob o capuz e as mãos no bolso, eles se isolam de qualquer envolvimento, frios demais para se importarem. Na vida adulta também podemos nos proteger da vulnerabilidade por meio da frieza. Não queremos que nos achem espalhafatosos, muito crédulos, preocupados ou ansiosos. Não vestimos mais capuzes com a mesma frequência que os mais novos, mas podemos usar títulos, formação, origem e posição social como alças do escudo desconfiança, crítica, frieza e crueldade. Posso falar com você dessa maneira ou ignorá-lo, por ser quem eu sou e por fazer o que faço. E nesse escudo, as alças podem ser consideradas manifestações de não conformismo e rejeição aos modelos convencionais de status. Eu o desprezo porque você se vendeu e passa o dia trabalhando num cubículo. Ou eu sou mais importante e interessante porque recusei as armadilhas de uma educação refinada e do emprego formal, etc. Viver com ousadia, andar na corda bamba, praticar a resiliência à vergonha e avaliar a realidade. Ao longo de um ano, entrevistei artistas, escritores, gestores empresariais, religiosos e líderes comunitários sobre esses temas, questionando como eles aprenderam a aceitar a crítica construtiva, ainda que fosse difícil de ouvir, filtrando os ataques mal intencionados. Basicamente, eu queria saber como eles mantêm a coragem para continuar firmes na arena da vida. Quando paramos de nos importar com o que as pessoas pensam, perdemos a capacidade de criar vínculos. Quando somos moldados pelo que as pessoas pensam, perdemos a vontade de ser vulnerável. Se ignoramos toda crítica, perdemos um importante feedback. Mas, se nos sujeitamos à hostilidade dos outros, nosso ânimo será esmagado. É como a travessia do equilibrista sobre a corda bamba. A resiliência, a vergonha, é a vara de equilíbrio e a rede de segurança são as poucas pessoas em nossas vidas que nos ajudam a verificar a validade da crítica e da confiança. Sou muito visual, por isso mantenho em minha escrivaninha a foto de uma pessoa se equilibrando na corda bamba, para me lembrar de que meu esforço para permanecer receptiva e ao mesmo tempo manter os limites em seu lugar compensa a energia investida e o risco. Os participantes da pesquisa que usaram a crítica e a desconfiança no passado como um modo de se proteger da vulnerabilidade falaram com sabedoria sobre a sua transição para a vida plena. Muitos contaram que seus pais moldaram seus comportamentos na infância e na adolescência e que não tinham consciência de quanto os imitavam, até que começaram a investir o próprio medo, até que começaram a investigar o próprio medo de ficar vulnerável e tentar coisas novas e se envolver. Essas pessoas não eram ególatras, que têm prazer em insultar os outros. Na verdade, elas eram mais exigentes consigo mesmas do que com as outras pessoas. Portanto, sua depreciação não era somente dirigida para fora, ainda que admitissem usá-la com alguma frequência como forma de diminuir os próprios complexos. Nas entrevistas, os homens e as mulheres que se definiram como críticos sofriam por se sentirem desprezados e invisíveis. Criticar era uma maneira de ser ouvido. E quando perguntei a essas pessoas como elas passaram da crítica maldosa para a crítica construtiva e da desconfiança para a contribuição,
Elas falaram de um processo muito semelhante à resiliência à vergonha. Entender o que motiva seus ataques, o que representava seu senso de valor próprio, conversar sobre isso com as pessoas em quem confiavam e pedir aquilo que precisavam. Muitos tiveram que mergulhar fundo na questão da frieza. De que maneira parecer uma pessoa fria se tornou um valor desejado? E qual foi o custo de fingir que as coisas não importam? O medo de ser vulnerável pode desencadear crueldade, crítica e desconfiança em todos nós. Assumir a responsabilidade pelo que dizemos é o modo de verificar nossas intenções. Além de andar na corda bamba, praticar a resiliência à vergonha e formar uma comunidade segura que me apoie quando eu me sentir atacada ou magoada, adotei duas estratégias adicionais. A primeira é simples. Só aceito e levo em consideração comentários de pessoas que também estejam na arena. Se você não está ajudando, não está contribuindo, nem está lutando contra seus próprios gremlins, não estou nem um pouco interessado em ouvir. A segunda estratégia é simples. Carrego uma pequena folha de papel em minha carteira com os nomes das pessoas cujas opiniões sobre mim importam. Para estar nesta lista, é preciso que você me ame por minhas forças e minhas dificuldades, e seja o que chamo de amigo-estria, uma relação que foi expandida e estendida de tal forma que se tornou parte de quem nós somos, como uma segunda pele, e com cicatrizes que comprovam isso. Em geral, temos bem poucas pessoas que se credenciem para esta lista. O importante, porém, é não descartar os amigos estria para ganhar a aprovação de estranhos que estão sendo maldosos. Capítulo 5. Diminuindo a lacuna de valores, trabalhando as mudanças e fechando a fronteira da falta de motivação. Diminuir a lacuna de valores é uma estratégia de ousadia. Devemos prestar atenção no espaço que separa o lugar onde estamos do lugar onde queremos estar. E mais importante, precisamos praticar as virtudes que consideramos importantes em nossa visão de mundo. Diminuir a lacuna exige tanto acolher nossa vulnerabilidade quanto perseverar no enfrentamento da vergonha. Seremos cobrados a dar respostas como líderes, pais e educadores de maneiras novas e incômodas. Não precisamos ser perfeitos, mas temos que estar atentos e comprometidos para alinhar nossos valores com nossas atitudes. Estratégia versus cultura. No mundo das empresas, há um debate em curso sobre a relação entre estratégia e cultura e sobre a importância de cada uma. Enxergo a estratégia como o plano de ação, ou a resposta detalhada à pergunta: o que queremos conquistar e como vamos chegar lá? Todos nós, famílias, grupos religiosos, equipes de projeto, professores, temos um plano de ação. E todos refletimos sobre as metas que queremos alcançar e os passos que precisamos dar para sermos bem-sucedidos. A cultura, por outro lado, em vez de revelar o que queremos conquistar, diz muito sobre quem nós somos. Dentre as muitas definições complexas de cultura, no contexto tratado aqui, aquela que mais coaduna com minha visão é a mais simples. Como pioneiros do desenvolvimento organizacional, Terence Deal e Alan Kennedy afirmaram: cultura é a maneira como fazemos as coisas por aqui. Gosto dessa definição porque me parece adequada para as discussões sobre todas as culturas. Desde a grande cultura da escassez, sobre a qual descrevi no capítulo 1, até uma cultura organizacional específica, passando por uma cultura que define a minha família. As respostas às perguntas a seguir dizem muito sobre a cultura e os valores de um grupo, família ou empresa. 1.
Quais comportamentos são recompensados aqui e quais são punidos? Onde e como as pessoas estão gastando seus recursos, dinheiro, tempo, atenção? 3. Que regras e expectativas são seguidas, impostas e ignoradas? 4. As pessoas se sentem seguras e apoiadas ao conversarem sobre como se sentem e ao falar sobre as coisas de que precisam? 5. Quais são os tabus? Quem costuma defini-los? 6. Que histórias são lendas e que valores elas disseminam? 7. O que acontece quando alguém falha, decepciona ou comete um erro? 8. Como a vulnerabilidade, a incerteza, o risco e a exposição emocional é percebida? 9. Em que medida a vergonha e a culpa são predominantes e como elas aparecem? 10. Qual é a tolerância coletiva para a inovação? O desconforto de aprender, tentar coisas novas e dar e receber feedback é normal ou há uma grande valorização do status quo? Como alguém que estuda a cultura como um todo, acredito que a força dessas questões está em sua capacidade de lançar luz sobre as áreas mais escuras de nossa vida: isolamento, desânimo e luta por valorização. As questões não apenas nos ajudam a compreender a cultura, mas trazem à tona as discrepâncias entre o que falamos e o que fazemos, ou entre as virtudes que defendemos e as que praticamos. Meu amigo Charles Kelley usa o termo virtudes desejadas para descrever a lista enganosa de virtudes e valores em que se baseiam nossas melhores intenções, na parede do nosso escritório, em nossos sermões como pais e em nossa visão de empresa. Se quisermos isolar o problema e desenvolver estratégias de transformação, temos que confrontar nossas virtudes desejadas com as praticadas, ou seja, como nós realmente vivemos, sentimos, agimos e pensamos. Estamos vivendo de acordo com o que pregamos? Responder a esta pergunta pode ser muito desconfortável. A fronteira da falta de motivação. A falta de motivação é um tema subjacente à maioria dos problemas que vejo em famílias, escolas, comunidades e organizações. E ele assume muitas formas, incluindo algumas que discutimos no capítulo 4. Nós nos desligamos, deixamos de nos envolver com as coisas para nos proteger da vulnerabilidade, da vergonha e da sensação de nos acharmos perdidos e sem objetivos. Também fazemos isso quando percebemos que as pessoas que nos lideram, os chefes, os professores, o diretor, o clérigo, os pais, os políticos, etc., não estão cumprindo o contrato social estabelecido. A política é um grande exemplo de descumprimento do contrato social. Políticos de todos os partidos fazem leis que eles não são obrigados a cumprir ou que não os afetam e adotam comportamentos que levariam quase todos nós à demissão, ao divórcio ou à prisão. Eles representam valores que raramente aparecem em seu comportamento. E assisti-los culpar e envergonhar uns aos outros é constrangedor para nós. Eles não estão cumprindo a sua parte no contrato social. E as estatísticas sobre o comparecimento dos leitores às urnas e votos brancos ou nulos mostram que estamos bastante desanimados com essa situação. Temos outro exemplo disso nas comunidades religiosas. Primeiro, a falta de motivação nessa área é geralmente consequência de os líderes não estarem vivendo de acordo com as virtudes que pregam. Segundo, em um mundo cheio de incertezas, ficamos ansiosos por algo absoluto. É a reação humana para o medo. Quando os líderes religiosos utilizam nosso medo e a necessidade de mais certeza, retirando a vulnerabilidade da espiritualidade e transformando a fé numa cartilha de regras e consequências, em vez de nos ensinarem a enfrentar o desconhecido e abraçar o mistério,
todo o conceito de fé perde o sentido. Fé menos vulnerabilidade é igual a política, ou ainda pior, a fanatismo. O verdadeiro comportamento espiritual não é construído sobre a submissão, mas é produto do amor, da aceitação e da vulnerabilidade. Portanto, impõe-se a questão: se não criamos intencionalmente nas famílias, nas escolas, nas comunidades e nas empresas culturas que alimentam a falta de motivação e isolamento, como isso acontece? Onde está a lacuna entre as duas coisas? A lacuna começa aqui. Não podemos dar às pessoas o que não temos. Quem somos importa infinitamente mais do que o que sabemos ou queremos ser. A distância entre as virtudes praticadas, o que de verdade nós fazemos, pensamos e sentimos, e as desejadas, o que desejamos fazer, pensar e sentir, é a lacuna de valores, ou o que chamo de fronteira da falta de motivação. É onde se perdem empregos, clientes, alunos, mestres, congregações e até mesmo filhos. Podemos dar passos largos, saltar sobre as grandes lacunas de valores que enfrentamos em casa, no trabalho e na escola, mas em algum ponto da jornada, quando essas fronteiras chegam a um grau intolerável, nós ficamos perdidos. Essa é a razão porque as sociedades desumanizadas produzem os mais altos níveis de desmotivação. Elas criam lacunas de valores com os quais seres humanos reais não conseguem lidar. Vamos dar uma olhada em alguns temas comuns que surgem no contexto das famílias. Em cada um dos casos, há uma lacuna significativa entre as virtudes praticadas e as desejadas, formando-se essa perigosa fronteira da falta de motivação. 1. Virtudes desejadas: honestidade e integridade. Virtudes praticadas: arrumar desculpas e deixar rolar. A mãe está sempre dizendo aos seus filhos que honestidade e integridade são importantes e que colar na escola não é um comportamento tolerado. Um dia, quando eles entram no carro, depois de uma compra demorada no supermercado, a mãe descobre que a moça do caixa não registrou as latas de refrigerante que estavam no fundo do carrinho. Em vez de voltar ao mercado, ela dá de ombros e diz: o erro não foi meu. Eles estão tendo lucro de qualquer maneira. 2. Virtudes desejadas: respeito e responsabilidade. Virtudes praticadas: é melhor fazer da maneira mais rápida e fácil. O pai está sempre falando em casa sobre a importância do respeito e da responsabilidade, mas quando Bob quebra de propósito o novo brinquedo de Sammy, está ocupado demais com seu BlackBerry para se sentar com os dois irmãos e ensinar a eles como cuidar das coisas do outro. Em vez de mandar Bob pedir desculpas e fazer as pazes com o irmão, ele dá de ombros e pensa: garotos são assim mesmo, e manda os dois irem para o quarto. 3. Virtudes desejadas: gratidão e respeito. Virtudes praticadas: zombaria, desvalorização e desrespeito. A mãe e o pai se sentem desvalorizados, estão cansados das demonstrações de falta de respeito dos filhos. Mas o casal grita um com o outro e se trata com xingamentos. Ninguém na casa diz por favor ou obrigado, incluindo os pais. A mãe e o pai praticam a humilhação entre si e com os filhos e provocam todos os membros da família a ponto de fazê-los chorar. O problema é que os pais estão querendo incutir padrões de comportamento, sentimentos e pensamentos que seus filhos nunca tiveram como modelo. 4. Virtude desejada: impor limites. Virtude praticada: rebeldia e frieza. Júlia tem 17 anos e seu irmão mais novo, Austin, 14. Os pais deles adotam uma política de tolerância zero para cigarro, bebidas alcoólicas e drogas. Infelizmente, isso não está funcionando. Os dois filhos já foram pegos fumando e Júlia foi suspensa no colégio porque a professora encontrou vodka em sua garrafa de água.
Júlia olha para os pais com raiva e diz: Vocês são uns hipócritas. E aquelas festinhas regadas a álcool que vocês frequentavam na época do colégio? E quando mamãe foi presa? Vocês acham graça quando nos contam isso? Aliás, é uma afirmação, né? Vocês acham graça quando nos contam isso. Até fotografias nos mostraram. Agora, vamos dar uma olhada no poder das virtudes alinhadas. Mas isso vai ficar para a próxima leitura. Nós ficamos por aqui. E se você nos acompanhou até este ponto e ainda não está inscrito no canal, aproveite e se inscreva, é rapidinho, dê o seu like e clique no sininho. Assim você receberá cada novo vídeo de leitura que chegará aqui nas nossas playlists. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no coração. Nos encontramos por aqui numa próxima leitura.